Esse podcast tratará da história, leis e alternativas que não infringem as leis e não causem qualquer tipo de crueldade ou maus tratos ao animal. Agora, deixo uma pergunta para vocês. É possível usar animais em experimentos didáticos no ensino fundamental ou médio? Existem registros que no século V a.C. já havia a dissecção de animais. Porém, foi no século 500 a.C. que Hipócrates desenvolveu a experimentação com seres vivos para fins didáticos, à época com foco em estudos na área de medicina, dando início a uma nova tradição na prática do estudo da medicina, com o uso experimental de seres vivos. Galeno de Pérgamo, no século II d.C., realizou um importante trabalho na descrição anatômica, que foi por muitos séculos um indiscutível tratado no ensino de anatomia. Embora Galeno não fizesse a dissecção de cadáveres humanos, preferindo utilizar-se provavelmente de macacos de Gibraltar, seu trabalho científico foi mais importante até o século XVI, quando o médico Andreas Vesalius revolucionou a prática didática e a pesquisa científica com o uso de dissecção de cadáveres humanos. Embora tenha havido uma importante revolução na medicina ao incluir-se a experimentação com seres vivos, a prática começou a ser criticada em diversos aspectos, moral, ético e religioso. No século XVII, o importante cientista Robert Hooke declarou perceber intenso sofrimento durante seus experimentos com animais e disse não desejar prosseguir com essa prática. Movimentos de proteção animal começam a ganhar força no século XIX, quando surgem as primeiras instituições de proteção animal. A partir da existência dessas sociedades, tem início o surgimento de leis para a regulamentação da experimentação com seres vivos e, acertadamente, legislação que não permita atos de crueldade e maus tratos. O artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais diz, abre aspas, a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. O marco do direito animal trouxe avanços na legislação acerca do manuseio e abate de animais em diferentes áreas, desde em pesquisas até no abate para o consumo como alimento. Tais legislações propostas implicam na busca de métodos e tratamentos, a fim de não aceitar práticas de crueldade animal. Crueldade animal essa já prevista como ilegal no Decreto Federal 24.645, de 10 de julho de 1934, de Getúlio Vargas. Na prática didática no ensino básico, o uso de animais para a vivissecção, que é a prática feita com animal vivo, é proibida. É proibida a vivissecção de qualquer animal. Também é proibido, de acordo com a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, qualquer prática experimental com animais vertebrados vivos nos ensinos fundamental e médio. Porém, a dissecção, prática realizada com um animal já morto, a partir de métodos não cruéis e de acordo com a legislação vigente, é possível de ser realizada no ensino básico. Leis como a Lei nº 11.794, já citada, ou a Lei 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais, proíbem práticas de maus tratos que causem sofrimento animal, assim inviabilizando qualquer prática considerada cruel. Entretanto, as leis não inviabilizam a utilização de animais abatidos por métodos legais
em práticas experimentais. Um animal abatido ou um órgão podem ser adquiridos em açougues, peixarias, supermercados, etc., e serem legalmente utilizados na experimentação, de acordo com a legislação brasileira. Sendo ilegal o uso de animais vertebrados vivos em experimentos nos ensinos fundamental e médio, e qualquer prática experimental com seres vivos que possa ser considerada crueldade, podemos pensar em alternativas que permitam um bom desenvolvimento do processo de aprendizagem sem infringir a lei. Se necessário, o uso de tecidos ou órgãos de vertebrados para dissecção, esses podem ser adquiridos em estabelecimentos como açougues, que são legalmente permitidos a realizar essa venda de carne de animais abatidos de acordo com as técnicas permitidas por lei. Um fígado bovino, um coração de galinha, entre outros exemplos, podem ser vendidos para consumo humano e podem ser material para aula prática de ciências e de biologia. Como alternativa ao uso legal de tecidos, órgãos e animais invertebrados, podemos citar o uso de modelos anatômicos feitos em material plástico. A possibilidade de uso desses modelos pode satisfazer a prática didática, não tornando preciso o contato com órgãos bovinos, de frangos, suínos ou de peixes, adquiridos em um açougue ou mercado para a realização de experimentos no ensino básico. Também é alternativa o uso de simuladores virtuais de anatomia ou o uso de atlas de anatomia e outros recursos teóricos que podem ser encontrados facilmente na internet. Infelizmente, eu não tive contato com nenhuma prática experimental durante meu ensino básico, nas disciplinas de ciência ou biologia, nem mesmo práticas que não envolvessem animais. Mas ao conversar com uma amiga sobre o tema que pretendia abordar nesse podcast, ela falou que no ensino médio fez uma atividade prática com um molusco, uma lula que foi adquirida já abatida em um mercado. Como não tive essa experiência no meu ensino básico, fiz um convite que ela gentilmente aceitou para falar sobre sua experiência enquanto aluna com essa atividade. A nossa convidada é Thalita Santos, que atualmente cursa graduação em matemática. Eu pedi para a Thalita que ficasse à vontade para dividir conosco suas experiências e impressões didáticas e pessoais com a prática que ela viveu. Lembro que nesse dia eu estava atrasada para o colégio, cheguei atrasada na sala, uns 15 minutos atrasada. E aí meus amigos vieram e falaram: a gente está aqui separando os grupos, a gente colocou você no nosso grupo porque a gente escolheu você para abrir a Lula. Ninguém aqui está com coragem de abrir, a gente escolheu você e colocou você no nosso grupo. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? E eu fiquei extremamente surpresa, até porque a gente estava no primeiro ano do ensino médio, até então a gente não tinha tido nenhuma aula no laboratório ainda, né? Seria a nossa primeira aula de biologia no laboratório. Eu, como uma estudante sinestésica, né, eu não sou visual nem auditiva, eu sou uma estudante sinestésica. E para mim isso foi muito enriquecedor, porque foi uma aula prática. E eu achei super divertida, sabe? Porque eu acho muito mais interessante partir logo para ação do que ficar assim só lá vendo o professor ou a professora dando aula na lousa, né? Eu gosto muito de partir logo para ação. Então, para mim, isso foi muito interessante. Experiência que já faz um tempo, hoje eu tô com 21 anos e, enfim, foi divertido, a gente até tirou foto, né? Até hoje eu tenho uma foto guardada desse dia e foi muito interessante. Eu agradeço pelo convite de compartilhar aqui essa história e até a próxima. Desde que respeitada a legislação, estudantes podem ter contato com animais, tecidos e órgãos abatidos legalmente, sem crueldade e de acordo com a ética e as normas legais vigentes. Um animal abatido ou parte dele pode ser comprado em um açougue, supermercado, peixaria, etc., para ser utilizado em uma aula prática. Seguindo essa ordem legal, nada impede que o docente, por exemplo, realize uma atividade experimental com uma dissecção de um peixe comprado já abatido em uma peixaria,
ou de um órgão bovino adquirido em um açougue. Ainda que o docente não queira utilizar dessas possibilidades legais, pode utilizar simuladores virtuais de anatomia ou um material teórico ilustrado, que permita um melhor entendimento ao aluno. O importante é saber que há alternativas às aulas extremamente massivas, conteudistas, onde apenas o docente fala, e os únicos instrumentos de aprendizagem são, na maioria das vezes, giz e lousa. A inclusão de atividades práticas permitem uma quebra no contexto da escola tradicional, com sala de aula horizontal e educação bancária. É possível e necessário o surgimento de novos modos de ensinar e o surgimento de novos paradigmas que certamente serão benéficos a todos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Agradeço a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre essa temática tão importante e por vezes confusa para docentes e futuros docentes. Aqui foi Edson Cardoso. Muito obrigado.